TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando. Hoje a minha convidada do Paraná, de São Mateus do Sul, é a Márcia de Oliveira, que vai contar para nós hoje o testemunho dela, aquilo que ela experienciou com Cristo. Tudo certo, Márcia? Tudo certo, e com você? Tudo bem, Márcia. Começa contando pra gente aí a tua experiência, como é que foi as tuas primeiras experiências com Cristo, a tua caminhada, como é que tu foi vendo a mão dele na tua vida? Bom, a minha experiência com Cristo começou com uns 6, 7 anos de idade. Eu fui criada por mãe e padrasto, basicamente, porque os meus pais se divorciaram quando eu era bem novinha. E a gente frequentou centro espírita, igreja católica. Eu lembro de ir na igreja católica com a minha avó, tomar passe com a minha mãe. Então era sempre uma família que estava buscando ali algum contato com Deus, né? Quando eu tinha ali meus 7, 8 anos, se eu não me engano, o meu padrasto, por meio do trabalho que ele tinha, ele conheceu um membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que fez ali aquele trabalho de evangelismo com ele, e a gente chegou algumas vezes na igreja em Cachoeira, nessa época era até no cinema e tudo mais. E eu nessa época, eu senti, mesmo sendo muito jovem, eu senti bem forte a presença do Senhor, parecia que eu tinha encontrado. Hoje em dia eu consigo esclarecer isso, não que na época eu tivesse essa noção. Era jovem que eu tivesse encontrado... Oi? Era jovem, quantos anos mais ou menos? Uns 7, 8 mais ou menos. E aí eu senti paz naquele local, que eu lembro que uma vez eu cheguei a chorar pro meu avô ir junto com a gente, assim, então eu gostei muito mesmo. E logo na sequência a gente mudou de cidade, a gente morou em Caxias do Sul. Lá também a gente congregou durante um tempo. E logo depois nós viemos nós fomos para o Mato Grosso, né? Meu padrasto e minha mãe, que meu padrasto é presbítero lá. Então lá foi algo diferente na caminhada com o Senhor, porque na época a gente não tinha todo esse material que tem agora. Não tinha acesso a tanto conteúdo quanto a gente tem agora. E eu vejo que talvez eles tenham tentado ao máximo, assim, se aproximar da visão, mas é um pouco diferente de agora, né? E aí fui crescendo, participando dos grupos, mas quando eu cheguei na minha adolescência, eu comecei a sentir, assim, muita carência afetiva, rejeição, porque eu também sofria muita rejeição e bullying na escola. Eu sempre me senti excluída, assim, e inclusive eu era filha única também, então já tinha também um sentimento de rejeição em relação ao meu pai na época, pelo divórcio mesmo, né, coisas que a gente enfrenta, e esse sentimento foi crescendo dentro de mim, assim, eu fui ficando bastante depressiva, com ansiedade, assim, e quando eu terminei o ensino médio, que eu comecei a fazer faculdade, eu realmente, assim, me perdi dos caminhos do Senhor. Eu fui fazer estudar numa faculdade que era em outra cidade, né? E ali eu tive acesso aos manjares do mundo, digamos assim, porque quando eu convivia com os meus pais, eles eram bem rígidos comigo, assim, até em questão de o que eu poderia acessar, mesmo já sendo adulta, sabe? Então, ali é como se eu tivesse sido um cachorro solto da coleira, como as pessoas costumam dizer, né? E ali comecei a ter essas experiências, e eu passei mais ou menos uns 8 anos fora da vida da igreja, mas fora mesmo, não foi algo assim contra a autoridade da igreja, nada do tipo, foi algo até acho que contra Deus mesmo, assim, de uma amargura com o Senhor. E aí no mundo... Nesse momento ali que tu começou a sentir essa questão assim de depressão, uma angústia, tu tinha alguma noção de que isso tinha a ver com o teu distanciamento de Deus? Ou tu tinha essa sensação de culpar a Deus por aquilo que tu estava passando? Eu tinha a impressão de Deus ser carrasco. Então, como eu
praticava coisas que eu considerava que Deus não ia se agradar, foi gerando aquele sentimento de culpa e de que já não adiantava mais eu me Sim. consertar com Deus, porque Deus não ia me ouvir. Eu sempre tive esse relacionamento de Deus de medo, de temor só. Não era um amor genuíno, assim, era... eu não vou fazer isso porque vai acontecer algo ruim comigo. Sempre assim, sabe? Da adolescência em diante. E aí, quando... a gente sabe, né, como que a gente se perde fácil, assim, se a gente se permite. E aí, conforme eu fui experienciando essas coisas no mundo, e eu não estava sofrendo nenhuma consequência, digamos assim, no momento. Tu chegou a sentir algum tipo de alívio? Como é que ficou De assim, a tua praticar isso? questão? Enfim, de se afastar, de sair daquilo que tu achava assim que Sim. era pressão, né? Enfim, como é que foi essa tua Sim, experiência? bastante alívio. O meu desejo desde a adolescência era ir embora de casa e morar bem longe. Que eu sempre gostei de ir nos grupos e tal, mas aí depois de um tempo, com esse esfriamento espiritual, quando a minha mente já estava começando a ficar embotada mesmo, eu já achava muito chato ir junto nos grupos e eu tinha que ir. Entendi. Então eu fui ficando bem falsa mesmo na igreja, assim, sabe? Eu ia, talvez ninguém nem percebesse que eu estava sentindo aquilo, mas eu estava ali só de corpo presente mesmo. E aí, morando fora, eu comecei a experienciar algumas coisas do mundo, e isso é muito sério, que eu observo até hoje, assim, em outras questões, quando a gente começa a praticar pecados que a gente sabe que são pecados e a gente não confessa ou não se arrepende, a nossa consciência realmente vai embotando e aquilo vai se tornando cada vez algo natural na nossa vida, né? Sim. A gente para de ter... Eu era uma pessoa que achava Deus carrasco para uma pessoa que começou a viver, assim, vendo Deus uma libertinagem mesmo, assim, né? Eu esqueci de contextualizar também. Antes de acontecer tudo isso, eu buscava muito o Senhor, e eu lembro que qualquer repreensão dos meus pais, assim, eu dizia, por que vocês estão me repreendendo? Eu podia estar, sei lá, grávida no mundo, fazendo tudo que todo mundo faz, e eu estou só indo na igreja. Então, eu me achava a santa porque não praticava os pecados de mãos do mundo, né? Era bem religiosa, assim mesmo, né? E aí, saindo, comecei a praticar tudo aquilo que eu julgava que os outros praticavam. E ali, realmente, eu tive bastante problema, porque comecei a sofrer mais rejeição do mundo, comecei a usar muito álcool, a experimentar drogas e ter relações de amizade, assim, muito problemáticas. E eu lembro que chegou um ponto que eu pensei assim, meu Deus, não tô mais com as pessoas que minha mãe se preocupava que eu saísse. Agora eu sou a pessoa que a mãe de alguém deve estar se preocupando que saia comigo, né? Foi a partir dali e de muitos sofrimentos no mundo, porque, embora às vezes não seja instantâneo, essas coisas que a gente planta, elas vão vir com uma colheita depois, né? Eu vejo muito o amor de Deus nisso, que eu parei de ver Deus como um carrasco e ver que tudo que Ele nos ensina é o amor dele de dizer, olha, se você fizer isso, vai te causar esse dano. Não é algo perverso, né? Qual foi o momento, assim, nessa tua trajetória ali, já de ter se afastado, né? De ter, enfim, experimentado a liberdade, né? Como tu tinha trazido, assim. Qual foi o momento que tu olhou e pensou, de fato, não é isso que eu quero, eu preciso mudar? Ou o que foi que aconteceu que deu essa mudança dentro de ti? Quando eu estava experienciando essas coisas no mundo, ainda assim eu estava bastante depressiva e ansiosa. E eu tive que buscar tratamentos psiquiátricos, até porque eu tinha muita vontade de cometer suicídio. E muitas vezes eu falava, né, para minha mãe, até inclusive quando eu fui embora, eu não concluí esse curso quando eu morei fora, porque eu já não conseguia mais ir para aula, eu não conseguia sair do quarto, e eu falei para minha mãe que se ela não fosse me buscar, eu ia acabar fazendo alguma coisa contra mim mesma. E tu né? tinha ideia o porquê disso? O porquê... Mais ou menos na época, não no sentido espiritual.
eu sentia uma culpa, eu sentia rejeição, carência, mas não assim, é por causa disso, sabe? Não, Sim. não tinha muita noção assim. E aí continuei com tratamento psiquiátrico quando fui embora e não voltei para a igreja. Acho que até fui algumas vezes assim, mas nada sério. Depois continuei, fiz outro curso lá, morando com os meus pais mesmo. Só que aí nessa época, como eu já tinha ali 20 e tantos anos, os meus pais já não tinham tanto poder sobre mim. Sim. Então eles me convidavam para grupos, me convidavam para a igreja, mas eu podia dizer que não e ficava tudo bem. E continuei me afundando em depressão, ansiedade, e cada vez mais eu tinha um desejo assim que todo dia eu tinha que sair para beber para me distrair, sabe? Então era bem sério mesmo. E cada vez pior, né? Cada vez me sentindo pior. E eu lembro até hoje que um dia eu fui lá no fundo da minha casa, assim, e sentei no chão com o meu cachorro na época e comecei a chorar, e pedi, só falava assim, Deus, socorro. Eu não sabia nem o que dizer mais, né? E aí a minha avó me achou lá no fundo de casa e tentou me consolar, conversei com a minha mãe e tal. E aí eu comecei a voltar um pouquinho para a igreja e nessa época teve um encontro em Rondonópolis e eu ajudei na transmissão. E aí eu lembro que o irmão Sérgio ainda passou por mim e falou, mas eu não estava na igreja firme, né? Aí ele passou por mim e falou, grandes mudanças esse ano. Aí eu fiquei assim, sem entender nada e achei até que era algo ruim, né? Assim, pensei, "Ih, lá vem." Daí não sei o que que me deu naquele encontro, eu nem me lembro a palavra que foi dita, assim, para dizer, foi a mensagem de edificação ou um testemunho. Não. Eu cheguei em casa e comecei a dar uma lida nos livros. Aí li o Cura Interior. E quando eu li o Cura Interior, livros que eu já tinha lido, né, antigamente, ali eu já me senti muito melhor. E comecei a ler um e comecei a ler outro. E quando eu vi, eu tinha lido todos os livros de novo da editora Vento Sul. E tu sente que E aí eu já não queria. esse segundo toque que tu deu nos materiais, que tu realmente leu, tu já tinha lido, né? Como tu disse, tu passou parte da adolescência, infância toda na igreja, né? Provavelmente não era assim um assunto, nossa, nunca tinha escutado falar sobre isso, né? Tu já tinha Sim. uma noção, mas foi diferente essa segunda vez que tu tocou o material? Sim, eu me senti que nem a passagem de Jó, que antes eu conhecia Deus, já ouvi falar, e ali eu estava vendo a face dele, lendo de novo aqueles materiais. E, e comecei a me sentir muito diferente, cada vez mais vontade de me alimentar. Parecia assim que eu tinha passado fome vários anos e ali eu precisava recuperar tudo, né? E comecei a ler os livros e aí nos grupos já me colocaram também no serviço da igreja. Eu acho que isso ajudou bastante porque eu sou mais ativa. E aí logo, nossa, o Senhor fez uma obra muito maluca assim na minha vida, porque eu nunca quis casar. Eu sempre dizia assim, a única coisa que eu não quero é casar na minha vida e tal. E depois de alguns meses assim, já surgiu essa questão de casamento, e eu vejo que também foi o amor de Deus por mim, porque às vezes eu penso, quando a gente tem já essa fraqueza que eu digo de se perder dos caminhos do Senhor, de se desviar, é porque a gente já tem, como eu posso dizer, um, uma fraqueza nessa área, assim, eu sempre tenho medo de me perder de novo, né? Então eu vejo que até isso foi um arranjo de Deus, porque agora o meu marido é presbítero, então todos os dias eu tenho grupo familiar para ir, todos os dias tem atividade da igreja, né? E isso eu vejo o amor de Deus por mim, porque mesmo que se eu pensasse em não querer, eu ia estar ali na obra junto. E quanto a gente sabe que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então quanto mais a gente se alimenta, mais a gente vai se aproximando de Deus, né? E para a gente se perder é muito fácil, porque basta, hoje eu não vou ouvir essa mensagem, aí vai virando semanas, vai virando meses, e quando a gente menos espera, a gente já tá bem distante dos caminhos do Senhor, né? E tu conseguiu compreender, assim, nesse momento da tua volta, todo esse lado emocional que o Senhor precisava curar em ti? Tu conseguiu entender os motivos, enfim, ver realmente essa cura dentro de ti? Sim, eu tinha muitos traumas emocionais, assim, de familiares, de escola, como eu falei, de bullying.
a vida inteira, né? E Deus fez uma obra assim aos poucos daí, porque foi resolvendo, não resolvendo conversando, mas foi tirando aquela amargura que eu tinha de várias situações. Hoje em dia eu consigo falar das coisas, às vezes as pessoas ficam chocadas como eu falo sem sentir nada. Uhum. Mas realmente, como tem até um material que fala, né, de cura de memórias, não é que a gente esqueça, mas a gente já não sente mais aquela dor de ter experimentado aquilo. E Deus foi tirando tudo aquilo. Foi impressionante, eu não sei nem te explicar como. Foi indo, e quando eu percebi, já não estava mais lá, sabe? Eu orava bastante para Deus curar, eu era muito amargurada mesmo, muito irada. E eu tinha era muito explosiva, então eu orava todos os dias e praticamente jejuava todos os dias para Deus tirar a ira de mim, porque eu não aguentava mais explodir com as pessoas e depois sentir aquele arrependimento, né? Uhum. E quando eu achava que não tinha mais jeito, de repente eu percebi que eu já não estava mais me sentindo daquela forma. E tu conseguiu ver também, assim, nos teus relacionamentos, os pais, enfim, quem tava à tua volta ali, conseguiu ver que isso foi sendo modificado, sendo mudado? Sim, até o meu marido fala, né? Nossa, eu achava que tu era colérica, mas acho que tu era amargurada, porque hoje em dia eu não pareço mais ter um. As pessoas acham que eu sou fleumática hoje em dia. Então, meu pai também, que eu tinha uma relação muito complicada, não foi que ele me pediu perdão ou a gente conversou e se acertou. Não, aquilo saiu e automaticamente a relação mudou também. E eu vi que muitas coisas que eu passei era do próprio peso espiritual que eu causava nas pessoas por causa da minha amargura. Uhum. Que como a gente sabe, né, a amargura é uma raiz e contamina as pessoas que estão próximas. Então, quanto mais experiências negativas eu tenho e que eu não entrego para o Senhor e libero perdão, mais amargurado a gente vai ficar e mais destrutivo também para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E tu conseguiu ver também essa mudança na relação como tu via Deus, essa relação, como tu disse antes, que parecia, né, um carrasco. Eu errei, o Senhor vai vir, vai me corrigir, né? Não tem essa relação de amor de pai, né? Enfim, como é que tu conseguiu resolver essa situação com o Senhor também? Eu tive umas experiências muito estranhas, assim. Primeiro, casando, o meu marido sempre dizia: Deus não é um carrasco. Não é assim, ele sempre tentava tirar esse medo que eu tinha. Não era um temor normal, era um medo ruim mesmo, que prejudicava a minha relação com Deus. E depois eu comecei a ter experiências assim, que, por exemplo, eu errava alguma coisa num dia, pedia perdão para o Senhor à noite. E ficava sentindo aquela culpa, porque eu sempre tive muito problema com culpa falsa. Eu pedia perdão, mas eu mesma não me perdoava, né? E aí, de eu orar coisas simples assim, e o Senhor atender. Então eu tive aquela experiência de, não, peraí, Deus está me ouvindo. Eu pedi perdão, porque a gente sabe que quando a gente está com iniquidades, Deus ali não atende, não nos ouve necessariamente. E aí eu tive essa experiência que, não, ele estava me ouvindo, sim, ele estava me perdoando, porque... E aí eu tive que meditar muito naquela passagem de que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu acho que talvez muitas pessoas que, como eu, tenham passado por isso de se desviar dos caminhos do Senhor, talvez consigam entender esse sentimento, essa sensação de culpa constante, né? De, ai, Deus está me dando uma segunda chance, mas é como se tu sentisse ali às vezes eu pensava assim, eu só tô na igreja porque alguém orou por mim, Deus teve misericórdia, agora eu tenho que fazer por merecer. Mas nunca vai ser por merecimento, né? Sempre por misericórdia. E tu sente, assim, que esse processo de estar auxiliando outras pessoas, como tu disse, sempre tem grupo familiar, então tu deve ter contato com muitas pessoas, né? Chegando na igreja, pessoas que já estão há mais tempo na igreja. Tu sente que isso vai te ajudando, vai te dando a realidade até desse amor de Deus? Ah, com certeza. Porque além de tudo que eu comentei, do que eu sentia, eu sempre também fui muito tímida e eu vou dizer tenho ainda, mas em nome de Jesus o Senhor vai continuar essa obra, muita dificuldade em lidar com pessoas. Tanto que eu falava que eu não queria casar porque eu adoro ficar sozinha, né? Eu não gosto muito de contato humano, e no começo isso foi muito difícil para mim. Já era difícil antes porque os meus pais estavam à frente da obra, né, meu padrasto, então sempre tinha pessoas na minha casa.
e depois com o marido também, e eu vejo que foi muito Deus também usando isso para me tratar, porque a gente não muda de algo a não ser experienciando aquilo e tornando aquilo cada vez algo mais recorrente, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho muito menos dificuldade, assim, de interagir com as pessoas, de timidez mesmo, que eu tinha muito. E eu vejo, parece que é até estranho, assim, muitas irmãs que chegam passaram por coisas muito parecidas ou têm sentimentos parecidos com o que eu tinha. Então eu vejo até nisso o amor de Deus, porque eu consigo falar com mais verdade aquilo que porque é algo que eu senti, é algo que Deus me tocou na época que eu precisei, né? Então eu sei o poder que Ele tem também para reverter essas situações. Então, quanto mais a gente se envolve com as coisas de Deus, mais a gente sente o amor dele por nós e pelos nossos irmãos também, né? Verdade. Márcia, a gente já tá quase chegando no final aqui, mas eu queria que tu deixasse uma consideração final para quem acompanhou teu testemunho até aqui, quem te conheceu talvez aqui hoje pelo Janela do Céu. Eu acho que uma coisa que a gente sempre deve lembrar é que o Senhor está sempre disponível para nos ouvir ali pedindo perdão, se reconciliando com Ele, que não pode acontecer coisas ruins na nossa vida, mas a gente sempre vai ter a oportunidade de se achegar ao Senhor e pedir perdão para Ele e se manter de novo na presença dEle, né? Então, e o Senhor, Ele não é como a gente, Ele não nos trata depois diferente por causa disso. Então, se alguém está se sentindo meio cabisbaixo ou sentindo que está se afastando aos pouquinhos do Senhor, sempre é tempo de restaurar a comunhão, né? Acho que é isso que eu teria para deixar. Muito obrigada, Márcia, por contar o teu testemunho aqui, a tua experiência, né? Tua experiência de vida, tua experiência com o Senhor, porque com certeza quem o escutou aqui, né, talvez esteja passando por essa situação, ou talvez tenha alguém próximo dela que ela tá vendo nessa situação, né? E às vezes a gente conseguindo ouvir as pessoas falar, a gente tem ideia, a gente tem noção, né, de como lidar, como fazer, como orar até pelas pessoas, né? Então eu agradeço muito o teu testemunho aqui e o tempinho que tu deu aqui para contar para nós. Eu que agradeço. E obrigada a todos que acompanharam aqui o testemunho da Márcia comigo. Muito obrigada por acompanhar a Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.